meus amigos, minhas amigas, tudo bom? Galera aí do YouTube, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês, passando sempre aquelas dicas práticas que podem ajudar bastante aí na condução dos pacientes graves. Hoje a gente vai falar sobre lesão renal aguda. Um tema extremamente importante, muito prevalente, principalmente quando a gente está lidando com pacientes graves. Então, a lesão renal aguda, a gente sabe que ela é conceituada ou pela redução do débito urinário ou pela elevação da creatinina sérica. Então, a gente pode ter ali um paciente que começou a ter um débito urinário reduzido para menos de 0,5 ml por quilo-hora, por pelo menos 6 horas, ou pela creatinina, um paciente que tem uma elevação de pelo menos 0,3 mg por decilitro em 48 horas, ou uma elevação de pelo menos ali 50% da creatina basal desse paciente em 7 dias, em uma semana. Então, a gente pode, ou pela creatinina ou pelo débito urinário, conceituar. Ok, a gente dá o diagnóstico de lesão renal aguda, mas diante de um paciente com uma lesão renal aguda diagnosticada, como é que a gente vai raciocinar para fazer a conduta, para tomar a conduta correta? A gente percebe muitas vezes na prática que existe ali um erro dos colegas de automaticamente pensar em fazer volume no paciente que está com uma insuficiência renal aguda. Insuficiência renal aguda já remete à possibilidade do paciente estar hipovolêmico e tratado, e aí o pessoal automaticamente já faz volume. Mas não é bem assim que a coisa funciona. A gente precisa realmente fazer uma boa avaliação clínico-laboratorial do paciente. A gente precisa realmente tentar entender qual é o mecanismo fisiopatológico que está por trás daquela lesão renal aguda, porque existem várias causas. Habitualmente a gente classifica a lesão renal aguda em pré-renal, renal intrínseca e pós-renal. Se vocês me perguntarem qual é aquela que é mais fácil da gente resolver, com certeza que eu vou dizer que é a pós-renal. A pós-renal é a que a gente consegue reverter mais rapidamente. É aquela que normalmente está associada a algum fator obstrutivo pós-renal, que vem depois do rim. Então, uma litíase ou uma hiperplasia prostática, um paciente que tem uma bexiga neurogênica, não está conseguindo urinar muito bem, está mantendo uma retenção urinária, uma estenose de uretra. Então, essa daí com certeza é a mais fácil da gente conseguir resolver. Então, portanto, toda vez que a gente estiver diante de um paciente com lesão renal aguda, eu sugiro a vocês começar a raciocinar pela pós-renal, ou seja, afasta logo o componente pós-renal. Porque se o paciente tiver um componente pós-renal e você resolve, acabou. Você já conseguiu definir a sua conduta e já conseguiu reverter o problema do paciente. Então é sempre interessante chegar lá, avaliar se o paciente não tem bexigoma, se não tem globo vesical, se o paciente não tem dor na região hipogástrica. Às vezes, mesmo em uso de sonda vesical de demora, o paciente ele pode estar com uma sonda obstruída. É muito comum, às vezes, na prática, a gente pede para a enfermagem lavar a sonda e não tem resistência na hora de lavar. Mas mesmo assim a sonda pode estar obstruída. Então, se a gente percebe que tem dor, a palpação hipogástrica, tem um globo vesical, tem um resíduo miccional importante no ultrassom de abdômen, que é um recurso aí que ajuda bastante nessas horas, a gente está diante de uma suspeita de uma lesão renal pós-renal. E a gente consegue rapidamente reverter isso aí desobstruindo. Então, às vezes trocando uma sonda, lavando uma sonda, às vezes fazendo uma sondagem de alívio de um paciente, ou resolvendo ali, passando um catéter duplo J, tentando desobstruir a via urinária. Então, afastou o componente pós-renal, não parece ter o componente pós-renal, eu vou seguir o meu fluxograma. E aí, quem é que eu vou avaliar depois? Eu vou avaliar logo o meu componente pré-renal. Por quê? Porque se eu tenho um componente pré-renal e eu atuo em cima dele, eu consigo também reverter aquela minha função renal, porque no pré-renal eu não tenho uma lesão estrutural propriamente dita no rim. Eu atuo algum problema normalmente de perfusão ou de alguma obstrução ali na vasculatura renal, né? Ou seja, componentes pré-renais, bem antes do rim. Então, quando eu atuo, na maioria das vezes é problema de perfusão. Uma lesão renal aguda pré-renal é um componente de um quadro de hipoperfusão. Então pode ser por baixo débito cardíaco, pode ser por hipovolemia, pode ser por um componente realmente de baixa pressão de perfusão, um paciente que tem uma vasoplegia, um componente distributivo importante, um choque séptico. Então, no momento que eu melhoro minha perfusão, eu consigo melhorar
reverter, resolver a minha insuficiência renal aguda, lesão renal aguda pré-renal. E aí, inclusive, eu posso até evitar a evolução dela para uma necrose tubular aguda, uma lesão renal aguda intrínseca ou renal. Então, o que é que eu vou fazer? Afastei o componente pós-renal, eu vou avaliar se esse paciente não tem sinais de hipoperfusão. Então, eu vou ver se esse paciente não está hipotenso. E a hipotensão tem que lembrar que às vezes não é hipotensão absoluta, é uma hipotensão relativa. É aquele paciente que tem uma pressão habitual sistólica de 160, 170 e agora está com 110, está com 100 de pressão sistólica. Ele não tem uma hipotensão absoluta, mas tem relativa. Ele teve uma queda ali de pelo menos 40 milímetros de mercúrio na sua PA sistólica basal prévia. Então ele tem que lembrar disso. Então, se não tem hipotensão absoluta ou relativa, se o paciente não está taquicárdico, extremidades frias, tempo de enchimento capilar prolongado, hiperlactatemia, disfunção neurológica, cianose, libido reticular, então eu vou ver se o paciente não tem ali manifestações de hipoperfusão. Se esse paciente não tem manifestações de hipoperfusão, então se o paciente de repente usou muito diurético, o diurético em dose excessiva, negativou muito o balanço hídrico, paciente que está realmente bem seco, bem depletado. Então, se o paciente não tem comemorativos de hipoperfusão, de hipovolemia, de sinais de baixo débito cardíaco, de componente distributivo, então, que não está parecendo que é alguma coisa pré-renal, então é menos provável que seja, de repente, uma estenose de artéria renal, um componente de obstrução de vasculatura. Mas, se tiver algo que me faça suspeitar também, eu tenho que ficar atento. Se não parece nada pré-renal, aí sim eu vou focar na lesão renal aguda intrínseca ou renal propriamente dita, que é uma lesão estrutural. Ela pode ser uma evolução de uma pré-renal ou não, necessariamente. Então eu vou ver se o paciente ele não está usando alguma medicação nefrotóxica, vou ver se o paciente não fez uso de algum contraste iodado, se não tem algum pigmento em excesso na circulação, que com uma hipovolemia pode levar a uma nefrotoxicidade, como uma mioglobina, uma bilirrubina, uma hemoglobina excesso, hemoglobinuria, hemoglobinemia com hemoglobinúria, ou bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia. Eu vou ver se esse paciente não tem uma mioglobinemia. Então, vou ver se esse paciente não tem algum pigmento também, excesso, vou ver se o paciente não usou contraste, se não está usando nenhuma droga nefrotóxica. Então, isso é muito importante. Então, eu preciso realmente ver se esse paciente não tem, às vezes, uma nefrite intersticial aguda também, uma eosinofilúria, uma eosinofilia. Às vezes, você vê no sumário de urina, no exame lá de urina tipo 1, você vai conseguir constatar que o paciente tem muitos pióricos e não tem muitas bactérias, então é como se fosse uma piúria, parecendo até uma piúria estéril. Então esse paciente ele pode ter uma eosinofilúria. Existem alguns cervíticos idosos, eosinófilos na urina especificamente. Então eu vou ver se não tem nada disso, né? Ou eosinofilia mesmo no sangue, né? No hemograma, que surgiram uma nefrite intersticial aguda, uma necrose tubular aguda, nefrite intersticial aguda, uma glomerulonefrite. O paciente não tem hematúria, proteinúria, então vou cercar a possibilidade de ele estar com alguma lesão intrínseca. E diante de qualquer paciente com lesão renal aguda, eu tenho que afastar, né, esses componentes, tentando ver o diagnóstico diferencial, e tenho também que evitar um agravamento da lesão, uma piora, uma intensificação da lesão renal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou evitar que o paciente, independente da etiologia, que ele use naquele momento da lesão renal aguda drogas nefrotóxicas para não somar efeitos nefrotóxicos. Eu vou evitar hipercontrole pressórico. Vou evitar que aquele paciente fique com a pressão muito rigorosamente controlada, a não ser que seja um paciente que tenha uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Aí eu vou tender realmente a vasodilatar mais para conseguir melhorar o desempenho cardíaco, o débito cardíaco. Mas fora isso, eu vou evitar um hipercontrole pressórico, vou tentar deixar a pressão dele normal ou propositalmente um pouquinho mais alta mesmo, para garantir uma pressão de perfusão renal. Então eu tenho que realmente ficar de olho, tenho que rever prescrição, tenho que ver se não está usando nada nefrotóxico, se está usando, se eu preciso ajustar a dose para a função renal, às vezes um antibiótico. Risco-benefício não compensa eu tirar, mas eu preciso às vezes ajustar para a função renal. Então tudo isso é importante. Então, não é simplesmente fazer volume quando o paciente está com lesão renal aguda. Existem várias causas para isso. A gente tem que ficar atento, a gente tem que procurar fazer realmente um diagnóstico diferencial importante e conduzir de maneira específica. Beleza, pessoal? Então, toda vez que pegarem o paciente com lesão renal aguda, pensem, raciocinem, investiguem e façam uma conduta racional,
não queiram realmente fazer volume, porque se o paciente ele não tiver precisão de volume, pode ser completamente deletério. Inclusive, a gente tem que lembrar que pacientes eles podem fazer lesão renal aguda por congestão renal, né, por edema intersticial do rim, como exemplo, um paciente que está com uma insuficiência cardíaca descompensada, que está muito congesto, aquele padrão úmido, ele pode ter uma congestão renal importante que a gente não está conseguindo ver, e aquilo pode ser uma causa da lesão renal aguda dele. Então, fazer volume para esse paciente pode ser até pior. Então, sempre lembrar dessas informações aí, ok? Valeu, galera. Um abraço.